Olá, tudo bem com você? Meu nome é Janaína Spolidoro, eu sou especialista em educação e para o vídeo de hoje eu trouxe um formato diferente, porque nós vamos falar um pouquinho sobre duas coisas bem interessantes da educação. Nós vamos falar de mapas mentais e nós vamos falar também de Jean Piaget. O Piaget, para quem ainda não estudou, o que é muito difícil na área da educação, certo? Ele foi um marco em relação às teorias educacionais. Então, a gente tem aí uma introdução de vários conceitos como o Piaget, e nem sempre é fácil estudar sobre ele. Por isso que eu trouxe esse vídeo. Na verdade, originalmente, vou contar para vocês, era uma postagem do Instagram que fez o maior sucesso na semana passada. Chamava-se Jean Piaget em Mapas Mentais. E daí ele fez tanto sucesso que eu decidi trazer aqui para o canal YouTube para vocês conhecerem um pouco mais como funciona a metodologia de estudo dos mapas mentais aplicado às coisas que a gente precisa aprender, não somente em pedagogia, mas também em outras matérias, né? Além disso, os mapas mentais, eles têm duas vertentes. Nós podemos usar com o propósito de pedagógico e também podemos usar com o propósito de tecnológico. Isso mesmo. Aqui, quando eu for mostrar para vocês, na verdade, os mapas mentais do Piaget, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a teoria desse grande mestre da educação. E, além disso, você também vai ver uma forma de organizar os seus arquivos no computador, utilizando os mapas mentais. Tudo com mapa mental, como eu falei anteriormente. Aproveitando que eu falei do Instagram, vamos fazer o seguinte. Se você ainda não me segue lá nessa rede, acesse o seu Instagram e comece a me seguir no Janaína Spolidoro. Você vai se surpreender com os conteúdos que eu tenho lá. Você vai saber mais onde você pode me encontrar, vai conhecer alguns artigos que eu escrevi para mídia, para jornal, para revista. Eu escrevo para jornal e revista também. Você vai conhecer lá no meu Instagram algumas coisas que talvez você não conheça sobre mim e vai aprender bastante, porque eu tenho bastante postagem relacionada à neurociência, à educação, à leitura, à escrita e um montão de outras coisas. Então, vamos para o Piaget? Eu fiz a filmagem um pouquinho diferente hoje, porque o que eu queria fazer é utilizar exatamente as postagens que eu fiz lá no Instagram, como eu falei para vocês. Primeiramente, antes da gente falar de Piaget, nós vamos falar um pouquinho sobre mapa mental, porque tem pessoas que conhecem e utilizam, e tem as pessoas que não utilizam ainda e não conhecem muito bem. Em relação aos mapas mentais, eu até cheguei a fazer uma live no Instagram também, na semana passada, por isso que me surgiu a ideia do Jean Piaget em mapas mentais. Mas eu achei importante colocar aqui, porque muitas vezes o professor não conhece essa metodologia dos mapas mentais, que é um tipo de ferramenta, na verdade, né? Tem aí a definição para vocês, que os mapas mentais são recursos gráficos que podemos considerar relevantes à nossa aprendizagem. E daí, ele serve para três coisas, na verdade. Ele tem essas duas vertentes que eu falei para vocês, que é a pedagógica e a tecnológica, mas ele serve para organizar informações, memorizar conteúdos e tomar decisões. Então, você percebe que ele é um recurso gráfico muito interessante para você utilizar em sala de aula, já ensinando o seu aluno a utilizar esse tipo de ferramenta no estudo, na memorização de conteúdos e mais à frente, inclusive para tomar algumas decisões em relação à própria vida. Então, os mapas mentais, eles são bem bacanas por causa de todas essas características, né? Falando de Piaget, eu trouxe aqui 3 mapas mentais sobre o Piaget. E o primeiro deles, ele é um mapa mental em formato de teia, que a gente chama. Então, ele é um mapa mental de teia. Nesse tipo de mapa mental, eu pego um tema, que aqui no caso são os processos mentais da matemática. Então, o Piaget tem uma parte do estudo dele que ele fala sobre esses processos, e inclusive ele dá vários exemplos que eu já até falei em outro vídeo aqui no canal. Daí eu coloco no centro do mapa de teia, como se fosse aranha no meio da teia.
eu coloco no centro do mapa de teia esse tema que eu escolhi, que é o Processos Mentais da Matemática, e em volta dele eu coloco coisas relacionadas. Então, aqui no caso, o Piaget ele traçou 7 processos mentais da matemática. São eles a seriação, sequenciação, inclusão, correspondência, conservação, classificação e comparação. Todos esses que estão aí. Daí, o que você faz com isso? Você coloca no centro, como eu falei, o tema, e em volta você puxa flechas ou traços e coloca coisas relacionadas a ele. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer um mapa mental de um animal, eu colocaria o animal no centro, por exemplo, o urso polar. E daí eu ia puxando flechas, onde ele vive, o que ele come, então, habitat, alimentação, tempo de vida. Então, você constrói todo um conceito em volta daquilo. É um tipo de mapa mental mais simples, mas ele é bastante eficaz quando você quer organizar informações que têm um centro de interesse, que aqui no nosso caso são os processos mentais da matemática. Se você não tinha ainda feito esse tipo de organização, acho super válida para você poder estudar melhor. O próximo mapa mental que eu fiz é o dos estágios do desenvolvimento cognitivo. A gente sabe que os estudiosos de educação, eles costumam dividir o desenvolvimento da criança ou a evolução da aprendizagem, ou como esse teórico queira chamar, em fases. O Piaget ele tem os 4 estágios que ele considera, que seria o sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. E esses estágios, na verdade, cada um deles tem suas características próprias e ele define uma faixa etária para eles. Para poder ficar mais claro, que tem várias formas de mostrar isso, eu utilizei um mapa mental hierárquico. No mapa mental hierárquico, a gente tem uma categoria pai, que seria o primeiro rótulo que a gente tem ali no caso, que é o Jean Piaget, como vocês conseguem enxergar aí na tela. O Jean Piaget, eu vou puxar dele para baixo os estágios do desenvolvimento cognitivo, que é o tema. Então, eu tenho o teórico seguido do tema, e embaixo dos estágios do desenvolvimento cognitivo, eu puxo mais uma ramificação, digamos assim, para explicar os 4 estágios. Aí, nesse tipo de mapa, eu poderia ser ainda mais específica e puxar mapa para cada um dos estágios. E daí eu teria que colocar por faixa etária. Então, no caso do primeiro, seria 0 anos, 1 ano, 2 anos. Então, eu puxaria mais 3 ali embaixo do sensório motor. Como a intenção aqui do mapa hierárquico que eu fiz foi somente demonstrar o tipo de mapa e como ele organiza a informação, porque ele é um organizador, eu deixei somente dessa forma, que eu achei mais fácil de você entender. Então, a gente tem sempre uma categoria principal, que é a categoria pai, que seria o Jean Piaget, que puxa um tema, ou 2 ou 3, dependendo, a gente vai ver um diferenciado no próximo slide. E depois disso, você ainda tem outros relacionados à segunda camada. Então, é como se fossem camadas. Esse tipo de mapa mental, ele é usado também muito em árvores genealógicas. Quando a gente faz aquela árvore da família com as crianças, a gente utiliza esse tipo de mapa mental. Só que daí, como é tão difundido o mapa da família, a gente faz normal e ainda acaba não aplicando a outras coisas, mas você pode utilizar com conteúdos da escola para ajudar o seu aluno a estudar melhor, ou você pode até fazer com conteúdos que você utiliza na sua formação pedagógica. Bem interessante, né? O último que eu trouxe para vocês, ele é um mapa mental de resolução de problemas. Então, no caso aqui, eu estou pegando a aprendizagem para Piaget, que seria uma resolução de problemas para ele. Então, como que acontece essa aprendizagem? Porque a gente sabe também que cada teórico tem uma visão sobre isso. Em Vygotsky, por exemplo, ele utiliza essa concepção de aprendizagem no ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Ela funciona em camadas.
etapas evolutivas. Aqui no Piaget tem uma diferença. Para poder representar melhor, eu tive que utilizar esse mapa mental de resolução de problemas, porque eu trago encabeçando qual é o problema, que no caso é a aprendizagem, e daí eu coloco as possíveis soluções. No caso aqui do Piaget, ele trabalha com assimilação e acomodação, que vocês podem ler, inclusive, aí na tela, o que é cada um deles, para eu não me alongar muito aqui. E você encontra também facilmente as definições da internet. O importante do Piaget é que, para ele, a aprendizagem ela funciona tanto com a assimilação quanto com a acomodação. É como se fosse uma equação. Por isso, eu coloquei um sinal de mais entre eles. Daí eu fiz até um desenho ali para ficar mais claro que a assimilação é a ação do objeto sobre o sujeito e a acomodação do sujeito sobre o objeto. Então, seria ali uma influência do meio, na verdade, em relação à cognição. Quando você tem a assimilação e a acomodação, juntando essas duas, vai resultar na adaptação, que é quando o aluno começa a compreender o que foi ensinado. Então, é um sistema de aprendizagem. Quando está completamente adaptado, ele chega na equilibração, que eu coloquei até em vermelho aí no mapa mental para poder destacar que é o processo de equilibração. E ele começa lá na intenção da aprendizagem. Então, a minha intenção é a aprendizagem, eu quero chegar numa equilibração. Vale lembrar que quando eu chego na equilibração, é quando o professor dá uma nova intervenção, porque ele percebe que o aluno precisa de novos rumos para a sua aprendizagem, né? Então, quando o aluno chega na equilibração, o professor vem com novas propostas, novas intervenções, para ele poder alcançar uma nova aprendizagem. E daí começa tudo de novo. Tem a aprendizagem, daí durante a intervenção tem os processos de assimilação e acomodação, que são simultâneos, vão resultar numa adaptação que chegam na equilibração. Bem legal, né, esse mapa? E o último que eu quero mostrar para vocês é um mapa hierárquico também, mas esse daqui ele é especial, porque lembra que eu falei que a gente pode aplicar na pedagogia e pode aplicar na tecnologia, os mapas mentais? O que acontece? Quando você organiza seus arquivos no computador, o ideal é você saber utilizar mapas mentais, porque, na verdade, toda tecnologia funciona a partir de mapas mentais. É uma informação que puxa a outra. E isso é bem interessante. Quando você vai organizar tudo isso de Piaget, os 3 mapas mentais que eu dei de exemplo, se você tem artigos, se você tem material que você fez sobre esse assunto, ou se você tem coisas que o professor lhe forneceu sobre, você pode utilizar o conhecimento próprio de mapas mentais para poder fazer as pastas no seu computador. Então, a gente tem lá no computador uma área chamada Documentos, que é uma pasta de arquivos chamada Documentos, que você pode criar, renomear, copiar, colar arquivos para poder organizar a sua vida dentro do computador. Porque, gente, vou falar uma coisa importante para vocês. O computador, ele nada mais é do que uma representação digital da sua vida física. Então, o computador ele é digital e você é analógico. Essas são as definições, né, as palavras, o vocabulário correto. Quando eu vou organizar as minhas coisas de Piaget, eu não coloco numa pasta de fichário ou num caderno, daí coloco o título, coloco cores em volta, faço uma porção de recursos para poder dividir as informações. No computador, acontece a mesmíssima coisa. A gente tem o sistema de pastas para poder organizar as nossas informações. E olha como eu fiz utilizando o mapa mental para poder organizar as minhas informações de Piaget e mostrar para vocês como poderia ser feito. Vou voltar lá na imagem. Bom, a gente tem lá, vai ser uma pasta sobre Piaget. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês melhor. Tem uma pasta aqui, olha, chamada Piaget.
Então, tudo que estiver dentro dessa minha pasta no computador, que ela não vai ficar com essa cara na tela, ela vai ter só a pasta Piaget, serão coisas relacionadas a Piaget. Quando eu clicar nessa pasta no meu computador, o meu computador vai abrir uma segunda tela, onde eu encontrarei 3 pastas, que é a processos matemáticos, a desenvolvimento cognitivo e a equilibração. Quando eu quiser coisas que estejam dentro dessas pastas, eu vou clicar. Na equilibração, vocês notam que não tem nada, porque é o processo final. Então, provavelmente, vão ter arquivos que indicam o que você faz num período de equilibração, talvez para manter essa aprendizagem. Daí a gente tem aqui, no processos matemáticos, quando eu clico, eu vou sair na pasta teoria e atividades práticas, porque eu posso colocar documentos teóricos e documentos práticos em relação aos processos matemáticos. Que lembra que eu tinha lá o mapa de teia em 7 divisões, né? Eram 7 processos matemáticos, e daí eu posso colocar tanto a teoria desses processos quanto atividades práticas, me mostrando o que eu faço com cada um deles. No caso do desenvolvimento cognitivo, quando eu clico em desenvolvimento cognitivo no meu computador, eu vou resultar em 2 pastas, que são os estágios em si e tabelas de intervenção, porque eu posso ter tabelas de controle desses estágios para eu poder acompanhar meu aluno. Quando eu clico nos estágios, aí sim eu posso ter mais 4 pastas, que é uma por estágio, para eu poder acompanhar esse aluno. Bem legal, né? Então, você percebe que o conhecimento de mapas mentais, ele é essencial tanto para você usar em relação ao seu estudo, memorização de conteúdo e tomada de decisões, quanto para você utilizar no seu computador. Se você achou interessante essa parte do computador, tem toda uma forma de fazer isso. Não é assim, cheguei e já vou fazendo. Tem toda uma aprendizagem relacionada a isso. E para poder ajudar você, eu criei 2 coisas bem legais. Só que você tem que correr, dependendo do que você vai fazer. No dia 5/7 de 2020, eu vou dar uma aula inaugural gratuita de informática pedagógica. Isso mesmo, informática pedagógica. Eu pensei assim, a gente tem cursos de informática e cursos de pedagogia, mas dificilmente nós conseguimos encontrar um curso que traga as questões da informática voltadas para o que o professor precisa, ou para o que o terapeuta precisa, ou para o que a fono precisa, ou qualquer outro profissional da educação precisa, para fazer no computador. Então, geralmente, você vai lá e faz um curso de informática generalizado, que não mostra com detalhes como que você organiza a sua vida pedagógica. Então, o que eu fiz? Eu criei essa aula inaugural gratuita, que vai falar exatamente de algumas habilidades tecnológicas que o professor precisa ter, que assim são, gente, é essencial que o professor tenha, não é aquilo de, se eu fizer tudo bem, se eu não fizer tudo bem, não tá tudo bem. A gente está percebendo nessa pandemia que isolamento, pandemia, quarentena, já não sei nem mais do que se chamar, nós estamos percebendo o quanto é essencial que o professor tenha pelo menos ferramentas básicas, habilidades básicas em relação à informática. Então, essa aula gratuita do dia 7, que você pode se inscrever utilizando o link que está aqui embaixo no resumo do vídeo, não é no vídeo, é embaixo do vídeo no resumo, lá onde tem as partezinhas escritas, tem o link da aula inaugural. Você clica e pode se inscrever, são vagas limitadas. Nessa aula inaugural, então, eu vou falar sobre o você digital e vou falar também sobre essa organização de arquivos, inclusive com material didático e atividades interativas, aquelas de recorte e colagem, porque primeiro você faz no físico e depois você passa para o digital. Olha que diferente. Se você achar muito legal a ideia e você quiser, em lugar de uma aula inaugural gratuita de 1 hora, um curso completo que traga toda essa parte, né, dos armários pedagógicos, tecnológicos, que seria essa organização de arquivos, e traga também
conhecimento sobre extensões, conhecimento sobre navegação de segurança, gêneros digitais textuais, incluindo áudio, um monte de coisa, áudio, criação de blog, gerenciamento de e-mail. Então, você pode fazer o meu curso Informática Pedagógica, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de julho. Tem um truque. O curso, que eu vou deixar também lá embaixo no resumo para vocês, qual é o link para se inscrever? Ele, na verdade, você vai encontrar, quando você clicar no link, 3 preços. Quem comprar o curso até o dia 4/7, que é um dia antes da aula inaugural, vai ter um descontão. Então, é o primeiro lote. Se você comprar do dia 5 a tal dia que está escrito lá no site, o curso, ele vai sair um pouco maior o preço. E se você comprar na última semana, eu acho que é na última semana, você vai pagar o valor integral. Então, é legal você se inscrever antes, porque assim você tem a vantagem do desconto. Ah, mas qual que é o preço, Janaína? Então, entra lá no link que você vai saber o preço, você vai ver o cronograma, porque uma coisa que eu não gosto de colocar é preço. Vou explicar por quê. Como nós somos profissionais da educação, nós somos os primeiros que tem que falar, não, primeiro eu vou olhar a descrição do que eu estou comprando para poder avaliar o custo-benefício. Pode ser que eu te fale que o preço de uma coisa é R$10 e essa coisa que você vai comprar de R$10 você comprar na hora. Só que daí você vai perceber que não serviu de nada. Então, na verdade, seria muito melhor você ter comprado uma de R$100 do que a de R$10. Porque a de R$10 não agregou nada na sua vida. Por esse motivo, eu nunca coloco preço em coisas que eu coloco nas redes sociais ou aqui no YouTube. Eu quero que o professor veja o custo-benefício. Então, eu quero que você tenha consciência que você vai lá, olhar o que o curso oferece para ver se ele está de acordo com o que você necessita e daí sim poder avaliar a qualidade em relação ao preço, né? Então, se você ficou curioso, quer dar uma olhadinha, gente, dá para fazer em 12 vezes no cartão e é assim super barato se você fizer dessa forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar também para vocês aqui o contato da Cirlei, se vocês não conseguirem fazer a inscrição. Para quem não conhece, a Cirlei é a minha assessora de cursos e daí ela pode auxiliar você a fazer a compra. Provavelmente, esse é o último curso que eu vou dar online, ao vivo, e depois a gente talvez tenha uma plataforma diferente para os cursos, que daí é uma surpresa, eu não posso contar agora. Espero que você tenha gostado da aula de mapas mentais. O curso de informática pedagógica, ele traz o conteúdo feito em mapas mentais também, então a gente vai trabalhar ali alguns tipos de mapas para você reforçar um pouco, além do conteúdo de informática pedagógica, que vocês vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, escrevam nos comentários e até a próxima.